Quando você pensa nos principais predadores do oceano, você provavelmente tem um tubarão em sua mente, mas isso está errado. Isso porque o verdadeiro governante do mar é a baleia-orca. As orcas são predadoras de ponta, o que significa que não tem predadores naturais. E assim como os lobos, elas caçam em matilhas. Na maioria das vezes, são encontradas baleias-orcas residentes, que se alimentam predominantemente de salmão. Mas, ocasionalmente, são avistadas orcas transitórias, que comem de tudo, desde peixes a focas, tubarões e até mesmo outras baleias. As baleias orcas têm um sentido aguçado e processam os sons a uma velocidade muito maior do que os humanos. Esses animais podem se ouvir a mais de 16 km de distância. Eles emitem uma grande variedade de sons comunicativos e usam a ecolocalização para se comunicar e caçar. Isso significa que as baleias orcas emitem sons que viajam debaixo da água até encontrarem objetos e em seguida voltam, revelando o tamanho, a posição e até mesmo a forma do objeto para a orca. Provavelmente por isso que não há ataques a humanos, ao contrário dos tubarões, que podem nos confundir com seus alimentos. As orcas são capazes de detectar nossa forma e aprender que não somos o que elas realmente estão procurando. Todas as baleias com dentes não possuem os lobos olfativos do cérebro, bem como os próprios nervos olfativos, ou seja, o que indica que não possuem nenhum sentido e olfato, visto que eles vivem debaixo da água, então não necessitam realmente do olfato. E é por isso que, pela falta do olfato, compensam com todos os outros sentidos excepcionalmente bem desenvolvidos. Algumas pessoas também acreditam que as baleias orcas têm um sexto sentido. Esses animais evitarão caçadores mesmo que tenham percorrido a mesma rota por centenas de anos. As baleias orcas são animais extremamente inteligentes e eles são altamente sociais e caçam em matilhas coordenadas. Sua engenhosidade e inteligência predatória são transmitidos de geração em geração. As orcas adotarão a sua estratégia de acordo com as suas presas. Ao caçar peixes, as orcas cercam o cardume em um grupo unido e em seguida criam bolhas e explodem neles, ou batem nos peixes com a cauda. O atum em específico é o peixe favorito das baleias orcas, mas o atum é muito rápido e difícil de ser capturado. Isso faz com que as orcas persigam o atum até que o peixe fique exausto, especialmente para atuns maiores. As orcas se juntam em grupos para capturá-lo ou até mesmo roubam os peixes das redes dos pescadores. As orcas adoram atacar filhotes de baleias cinzentas. A mãe tentará ir para águas rasas, mas antes disso, as orcas agarrarão as baleias e tentarão arrastá-las para águas mais profundas, onde começarão a atacá-las até que afundem. Mas se as baleias afundarem, as orcas não poderão se alimentar. Por isso, elas novamente trabalham juntas para assim manter a carcaça voltada para a superfície, para então assim se alimentarem. Se no caso, elas matarem sua presa no fundo, irão atrás apenas os órgãos e outras partes mais interessantes, como a língua, por exemplo. Isso provavelmente explica porque tantos grandes tubarões brancos são muitas vezes encontrados sem os fígados. É difícil imaginar os terríveis tubarões brancos como presas. Em 2017, alguns banhistas ficaram espantados ao tropeçar nas carcaças de tubarões brancos encontrados na praia da África do Sul. Esses corpos variavam em tamanho, de 3 a 5 metros de comprimento, e todos tinham grandes marcas de perfurações atrás das nadadeiras. Cientistas descobriram que quem quer que tenha assassinado esses grandes tubarões sabiam exatamente onde morder para conseguir o que procurava, seus fígados. Os únicos possíveis responsáveis por representar tal perigo para esses predadores seriam de fato as baleias orcas. Isso foi determinado devido ao tamanho das marcas de mordidas que foram encontradas nos corpos dos tubarões. No entanto, sempre se acreditou que ambos os predadores ficavam fora do caminho uns dos outros. Mas então o que teria acontecido? As orcas estão cada vez mais se adaptando às mudanças de temperatura e condições do oceano e descobriram que o fígado do grande tubarão branco é nutritivo e saboroso o suficiente. As orcas são animais curiosos e ansiosos para explorarem algo novo. Por isso, quando seguem embarcações de turistas, deixam as pessoas nervosas. No entanto, talvez de forma surpreendente, diz que as orcas protegem os humanos, bem como outros animais selvagens, do ataque de tubarões. Orcas não matam humanos no mar. Orcas também não ficam onde as pessoas nadam, e as únicas mortes causadas por elas ocorreram em cativeiro. No final do século XIX, as orcas perto do Éden, na Austrália, conduziram as baleias jubartes para a baia, para os barcos de pescadores, em troca de partes como a língua e os lábios da baleia, o que ficou conhecido como a lei da língua. Quando, às vezes, os barcos eram virados pelas baleias, as orcas surpreendentemente protegiam os pescadores dos tubarões, até que pudessem chegar a um local seguro. As orcas especialmente gostam de carne macia, então nós não estamos inclusos em seus cardápios. As orcas são animais que, assim como muitos outros, preferem debilitar suas presas para depois comê-las. Em climas muito frios, como a Península Antártica, as orcas desenvolveram o que é nomeado de wave wash,
Muitas focas pousam em blocos de gelo para ficarem fora do alcance de predadores, mas gerações de orcas já aperfeiçoaram uma técnica que consiste em atacar um bloco de gelo em uma formação compacta e no último minuto mergulham sobre o gelo, criando uma onda que varre a foca. Embora seja chamada de baleia, a orca pertence à família dos golfinhos, sendo de fato o maior golfinho existente. Em cativeiro, as orcas ficam entediadas e inquietas, mas os treinadores dos parques aquáticos acreditam que os ataques não são maliciosos e que às vezes apenas o show está ficando fora de controle. Outros pesquisadores dizem que os ataques não podem ser a sangue frio, mas que as orcas em parques isolados de seus grupos e confinadas em um espaço tão pequeno tendem a ter mais razões para atacar. Infelizmente, de acordo com dados de instituições ambientais, informam que 61 orcas são mantidas em aquários no mundo inteiro, o que expõe esses animais a níveis perigosos de estresse. Mas enfim, pessoal, eu creio que seja esse o final de mais um vídeo. Se você gostou, certifique-se de deixar o like e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos desse tipo. Até a próxima!